Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Boletim Coppola extraordinário, não só em razão da belíssima vista aqui de São Bento, Sapucaí, mas principalmente em razão do atentado à vida contra o ex-presidente americano Donald Trump. Esse ato de extremismo me fez pensar sobre o que pode levar uma pessoa criada numa democracia, a se radicalizar tanto a ponto de cometer um ato tão violento. Por isso, considerando aí a seriedade dessa pauta, a importância dessas reflexões, eu tenho 2 pedidos para você. Primeiro, marque pelo menos 2 pessoas de direita aqui nos comentários. Segundo, compartilhe essa análise no grupo da sua família, para que as pessoas que você ama tenham consciência do que está acontecendo no debate público americano e no debate público brasileiro e os riscos desse fenômeno. Bom, vamos aqui aos fatos. O autor desse atentado contra o Trump era um jovem de apenas 20 anos, sem ficha criminal e nenhum sinal aparente de radicalização política. Na verdade, em janeiro de 2021, ele fez uma pequena doação ao Progressive Turnout Project. Em uma tradução livre seria algo como Projeto Progressista para Comparecimento às Urnas. É um comitê de ação política que, segundo aqui as suas próprias publicações nas redes, espera arrecadar $30 milhões para o Partido Democrata, partido que é mais ligado à esquerda americana. Eu quero ler para vocês a última postagem deles. É simples, pessoal. Donald Trump é uma ameaça para a nossa democracia. E na sequência vem uma citação do Joe Biden, falando aqui que o Trump vai destruir a democracia americana. E na real, uma semana antes, o presidente democrata já tinha afirmado: é hora de colocar Trump no alvo. Olha só que fala infeliz dado esse contexto. Mas é claro, essa retórica mais inflamada, essa retórica aí passional, essa retórica hiperbólica, em certa medida, faz parte do jogo político, faz parte da guerra da informação. A questão é que isso vem num contexto, né, de um esforço midiático coordenado de difamação, de assassinato de reputação, de disseminação de fake news e de desumanização do adversário político. E essas narrativas, elas são repetidas à exaustão, elas influenciam sim a sociedade, elas formam a opinião pública, elas manipulam os resultados eleitorais e elas promovem a radicalização à esquerda. É só a gente pegar aqui o caso brasileiro. Durante toda a campanha de 2022, o ex-presidente foi rotulado como um fascista, ele foi falsamente acusado de genocídio, e isso com autorização expressa do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. A Folha de São Paulo, eu separei algumas coisas aqui, a Folha de São Paulo, que é o maior jornal em circulação no país, publicou com destaque textos com os seguintes títulos. Eu vou ler exatamente aqui para vocês. Se Bolsonaro não é nazista, ele adora aparecer. Bolsonazismo. Outro aqui, sobre o bolso-reicherismo, uma alusão aí ao terceiro Reich alemão. Então, nesse último, né, olha a barbaridade que o autor escreveu. Como não há mais possibilidade de um apoiador de Bolsonaro ser um democrata, as eleições dirão exatamente quantos brasileiros ergueram o braço dentro da urna. Aqui, né, uma referência ao gesto nazista do Sieg Heil. Então, assim, ainda tem um último, esqueci de falar, tem um último artigo que para mim é o mais absurdo de todos, também publicado pela Folha, que diz o seguinte: por que torço para que Bolsonaro morra? E aí o autor explica por que a morte do ex-presidente seria filosoficamente justificável. Aliás, não, filosoficamente defensável, essa é a expressão que ele usa. Aí você junta esse desserviço da grande imprensa, as declarações infelizes também da maioria das autoridades do país. A gente tem ministro do STF que se refere a manifestantes como, aspas, criminosos terroristas. Você tem o próprio presidente da República falando de uma gente que supostamente tem que ser extirpada. Então, pessoal, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, quando esse discurso de ódio encontra aí o terreno fértil de uma mente fraca, aí tá dada a receita para a radicalização e a justificativa para a violência. Porque na sua cabeça, o extremista, ele está agindo em nome da democracia, ele está agindo contra o fascismo. Por isso, é muito importante que as famílias tenham esse diálogo sobre o que de fato caracteriza o fascismo. Né? Então, e o que é isso? O que caracteriza o fascismo? O que é o fascismo real? É a violência contra minorias, a repressão contra opositores políticos, a restrição das liberdades individuais, a imposição da censura.